Boa noite, gente. Deixa eu falar um pouco aqui sobre o Espírito Santo, né? O que é para você o Espírito Santo? O que significa? O que aconteceu na primeira descida do Espírito Santo? Você sabe? Alguém sabe? Alguém já leu Atos 2, a partir do verso 1 até o 13? Ou já leu todo o capítulo? Ou você entende? Você compreendeu o que falou lá? Você sabe o que significa? Se você já leu, você já se entendeu, você realmente sabe que é o Espírito Santo de verdade. Agora, se alguém lhe falou, te explicou, falando sobre a descida do Espírito Santo, que é algo que ninguém entende, que é línguas divididas, línguas estranhas, aqui no Atos 2, na Bíblia Sagrada, fala que é língua que pessoas entenderam. Língua estranha não é aquela coisa que você pula, que você grita, que você rola. Já vi pessoas latir como cachorro, dizendo que está cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo desceu sobre ele. Isso é mentira, isso é uma bobagem, isso é uma zomba do Espírito Santo, é algo que não tem perdão. Você que lê a palavra de Deus, você sabe, né? Então, eu não acredito nessas coisas que eu vejo hoje em dia de pastores tá gritando, pulando, derribando pessoas, dizendo que aquilo ali é o Espírito Santo. Na verdade, não é. O Espírito Santo, verdadeiro Espírito Santo que desceu lá em Pentecoste, no meio das pessoas, esse sim foi o verdadeiro Espírito Santo. Foi um dom maravilhoso que Deus deu para todos, né? Vamos ler até o versículo 13, né, do Atos 2, a partir do verso 1. Nós vamos ler atentamente para nós entender o que aconteceu realmente. Será que as pessoas não entenderam o que eles falaram? Ou entenderam? Porque a descida do Espírito Santo foi algo inusitado, algo inexplicável, né? Mas nós vamos ler agora, nós vamos entender, né? Na verdade, não são minhas palavras, mas sim são as que está escrita na Bíblia Sagrada. Nós vamos ler aqui a partir do verso 1 até o 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 2. De repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Ok, nós lemos o 1 ou 2. Um fala que no dia de Pentecostes estava todos reunidos em um só lugar. De repente veio um vento, né, impetuoso, um ruído, e invadiu aquele lugar onde que as pessoas estavam. E naquele lugar existiam pessoas pregadoras do Evangelho, pessoas entendidas da palavra de Deus, pessoas que estavam ali buscando almas para o reino dos céus. E essa descida do Espírito Santo foi essencial, porque naquele lugar existia pessoas de todos os estados, de todos os países, de toda a província. Nós vamos entender agora, né, mais para frente, o que realmente aconteceu, né? Vamos ler o verso 3. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam e sobre cada um deles, né? Ok. Observe que apareceram umas línguas, quer dizer que foi muitas. Não foi só uma língua, quer dizer que foi muitas línguas, né? Como de fogo,
uma língua que pessoas olhavam e via o que aquelas pessoas estão falando, algo incrível, impressionante. Mas vocês vão ver daqui para frente que ele estava falando algo de Deus, algo, uma mensagem que Deus estava passando para eles passar em línguas para aquelas pessoas. Mas e daí? Eles entenderam? Vamos ver. 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Bonito. Interessante, muito interessante. Continuando. E começaram... Deixa eu botar o mouse aqui, ó. E começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Então, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Eles não falaram na sua língua popular, como a minha. Eu não, por exemplo, eu não, no momento não falaria a minha língua. Então Deus mandou o Espírito para me falar em outra língua diferente. Mas o que eu quero falar para vocês é que a língua que eles falaram, uma língua profética, uma língua maravilhosa, uma língua que pessoas entenderam realmente. Continuando aqui, ó, no 5. Habitava então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. No 5 fala claramente que existiam pessoas de todos os lugares, né? Judeus, pessoas de Jerusalém. E o verso 6, vamos entender mais, vamos chegar lá. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Amém. Dá de você entender, esse versículo 6, ele dá de você entender que a língua estranha que eles falaram é uma língua que pessoas entenderam. Então, o que aconteceu lá? As pessoas de Deus, os homens que pregavam a palavra, aquelas pessoas que traziam a mensagem de Deus, tinha que achar um motivo, né, para aquelas pessoas entender o evangelho, a palavra de Deus. E como eles não entendiam uns aos outros, tipo assim, nós somos do Brasil e nós não, pessoas que não são estudadas, não sabem a língua lá de Estados Unidos, então eles tinham que achar buscar algo para que eles possam falar e entender aquelas palavras para aquelas pessoas. Então o que aconteceu lá? Jesus, Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, falou através do seu Espírito Santo, distribuiu entre eles línguas, né? As línguas a todas as pessoas ali, para que as pessoas possam entender, né? Como nós lemos o versículo 6 aí, ó. Vou ler mais uma vez para vocês focar nesse versículo 6. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, né? Porque cada um ouvia falar a sua própria língua. Então, cada um ouvia a palavra de Deus em suas próprias línguas. O verso 7. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: por que não são galileus todos esses que estão falando? Eles fizeram uma pergunta, ficaram admirados. Nossa, essas pessoas não são galileus? E estão falando essas coisas, línguas estranhas? Como é que pode? Então é algo incrível. Foi um espírito maravilhoso que desceu sobre aquelas pessoas. O verdadeiro Espírito Santo, o verdadeiro dom de língua que desceu sobre aquelas pessoas, foi passar uma mensagem para todos que estavam lá. Porque não tinha só um país lá, tinha muitas pessoas de todos os países estavam lá. Então eles tinham que entender a palavra de Deus. Vamos ver o 8. Como é, pois, que ouvimos falar cada um
na própria língua em que nascemos, né? Eles fizeram pergunta: nossa, como podemos ouvir eles falar em nossas próprias línguas, as próprias línguas que nascemos? Como é que pode? Não, hoje para nós saber algo de outras línguas, né, diferentes, como Estados Unidos, por exemplo, nós temos que estudar muito bem o inglês, para nós poder falar, talvez pregar para aquelas pessoas. Nós temos que estudar bastante, mas lá não. Lá foi diferente. Lá o Espírito Santo desceu sobre eles e eles falaram línguas poderosas, línguas maravilhosas, com o dom de Deus. Vamos continuar aqui no verso 9. Nós partos, merdos e elemitas, e os que habitamos na a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia e o ponto da Ásia. Não, aqui explica claramente que eram pessoas de toda a região, de todo o país. O 10 continua dizendo, ó, a Síria, né, e a Panifília, o Egito, as partes da Líbia, né, muitos, até continua lendo aqui, ó, esses romanos, judeus. O 11 fala também sobre os árabes, né, todas as pessoas. No 11 fala assim, ó, vamos ler o 11 aqui para nós ver o que está dizendo. Crescentes e árabes, ouvimos-nos em nossas línguas falar em grandeza de Deus. Olha só, eles ouviram falar a grandeza de Deus em suas próprias línguas. Não foi língua estranha igual você vê na sua igreja, gente. Nós estamos em um mesmo país, as pessoas começam a falar em línguas. Ninguém entende nada do que as pessoas falam. Então é uma coisa interessante você estudar bem sobre a descida do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, sobre o que é o Espírito Santo, né? Na verdade, para nós ter uma ideia o tão quanto é maravilhoso o Espírito Santo, Jesus fala claramente sobre o consolo, né? Que o Espírito Santo é um consolo no meio das pessoas. Não é algo que você cai, que você rola, que você grita. É algo maravilhoso, é algo surpreendente o Espírito Santo. Então eu vou deixar uma dica para vocês. Vou parar por aqui. Não zombem do Espírito Santo. Não falem em línguas que você não está entendendo, que isso pode ser algo, a arma demônica, algo do demônio. Na verdade, o Espírito Santo é uma coisa maravilhosa de Deus. Você tem que conhecer primeiramente os frutos do Espírito Santo, que é amor, paz, harmonia, longanimidade e felicidade, é tudo de bom. O Espírito Santo não é você latir como um cachorro, você miar como um gato, como eu vejo por aí. Não, o Espírito Santo é algo de Deus, um dom maravilhoso que aquelas pessoas receberam. Eu quero que vocês tenham entendido a palavra. Na verdade, está escrito na Bíblia, né? Em Atos 2. Se você ler agora, abrir sua Bíblia agora, você vai ver que tudo que eu falei aqui está escrito na palavra. Então fica essa dica para vocês, fica essa palavra para vocês entenderem sobre o que aconteceu em Pentecostes, sobre a descida do Espírito Santo. Não é coisa absurda. Boa noite e fica com Deus.